Estudos no Sermão do Monte, capítulo 19. Justiça maior que a dos escribas e fariseus. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Voltamos agora nossa atenção, particularmente, para a declaração do versículo 20, no qual nosso Senhor define a sua atitude para com a lei e os profetas, talvez destacando o caso da lei como especial. Já averiguamos quão vital é este breve parágrafo, que ocupa os versículos 17 a 20, em seu ministério, e o quanto deveria influenciar a nossa perspectiva do evangelho cristão. Coisa alguma poderia ser mais importante do que haver ele definido clara e explicitamente, desde o princípio, as características do seu ministério. Havia muitas razões para os homens nutrirem vários mal-entendidos no tocante a isso. O próprio Cristo era uma pessoa incomum. Não pertencia à ordem dos escribas e fariseus e nem era mestre da lei oficialmente formado. No entanto, ali estava ele, defronte de todos, ocupando a posição de mestre. Outro sim, ele era um mestre que não hesitava em criticar, conforme vemo-lo fazendo aqui, rebatendo o ensino dos mestres autorizados e reconhecidos pelo povo. Além disso, a sua conduta era bastante estranha quanto a certas particularidades. Longe de evitar a companhia dos pecadores, ele fazia o possível e o impossível para estar com eles. E assim chegou a ser conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11, 19. No seu ensino também havia certo elemento que destacava a doutrina chamada doutrina da graça. Todas essas coisas pareciam distingui-lo, naquilo que ele dizia, de tudo quanto o povo tivera ouvido, e isso explica porque eles eram propensos a entender de forma errada a sua mensagem e a importância geral da mesma. Também já vimos que o Senhor definiu esse ponto por meio de dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, seu ensino de forma alguma era incoerente com o ensino da lei e dos profetas, mas, em segundo lugar, era muito diferente do ensino dos escribas e fariseus. Vimos, igualmente, que a nossa atitude para com a lei, por essa mesma razão, reveste-se de capital importância. Nosso Senhor não veio a fim de facilitar as coisas para nós ou para aliviar as exigências sobre nós impostas. O propósito da vinda de Jesus foi o de capacitar-nos a observar a lei, e não o de revogá-la. Isso posto, ele enfatiza aqui que precisamos saber no que consiste a lei e também que devemos ser-lhe obedientes. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Ora, não precisamos desperdiçar o nosso tempo na consideração do que se deve entender por dos menores ou por dos maiores entre os mandamentos. Como é óbvio, há uma certa distinção entre os mandamentos, mas todos eles igualmente são mandamentos de Deus e, conforme Jesus aqui enfatiza, até o menor dos mandamentos reveste-se da mais vital importância. Outro sim, segundo Tiago nos faz lembrar, qualquer pessoa que venha falhar em um dos mandamentos da lei já falhou quanto à lei inteira. Não obstante, há uma espécie de divisão da lei em duas categorias:
A primeira de respeito às nossas relações com o Senhor, mas a segunda dessas categorias de respeito às nossas relações com o próximo. Por conseguinte, existe uma relativa diferença quanto à importância dos mandamentos. As nossas relações com Deus, como é evidente, revestem-se de maior importância do que as nossas relações com o próximo. Você deve estar lembrado de quando um escriba abordou nosso Senhor e lhe perguntou acerca do maior dos mandamentos. Naquela oportunidade, nosso Senhor não se voltou para ele a fim de dizer: você não deveria falar em maior e em menor mandamento ou em primeiro e segundo mandamento. Pelo contrário, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, versos 37 a 40. Pois muito bem, quando lemos a lei, podemos perceber que há um certo motivo para essa distinção entre o menor e o maior dos mandamentos. O que nosso Senhor quis dizer, portanto, é que nos cumpre observar toda e cada porção da lei, pondo em prática e ensinando aos outros cada um dos seus preceitos. É quanto a essa particularidade que Jesus faz nossos pensamentos enfocar o ensino dos fariseus e escribas. Porquanto, se a lei é assim tão vital para nós, e se, em última análise, o propósito inteiro da graça de Deus em Jesus Cristo consiste em capacitar-nos a cumprir e guardar a justiça da lei, então, como é patente, precisamos compreender claramente o que é a lei, bem como o que ela exige de nós. Já vimos que isso corresponde à doutrina bíblica da santidade. A santidade não é alguma experiência pela qual devamos passar, mas significa guardar e cumprir a lei de Deus. As experiências podem ajudar-nos a tanto, mas não podemos receber a santidade e a santificação como meras experiências. A santidade é algo que pomos em prática na nossa vida diária. Consiste em honrarmos e guardarmos a lei, conforme fez o próprio Filho de Deus enquanto esteve neste mundo. Ser santo equivale a ser semelhante a Ele. Isso é santidade. Vemos, pois, que a santidade está intimamente relacionada à lei, sempre devendo ser concebida em termos da observância dos seus preceitos. Ora, é esse ponto que os escribas e fariseus entram em cena, porque pareciam ser os homens mais santificados que então havia. Entretanto, Jesus foi capaz de demonstrar com grande clareza que aqueles religiosos eram deficientes no campo da justiça e da santidade. E isso ocorria com eles principalmente porque compreendiam e interpretavam erroneamente a lei, muito tragicamente para eles. Nos dois versículos que estamos considerando, nosso Senhor reforça o seu ensino por meio de uma seção negativa, e as palavras registradas no versículo 20 devem ter soado extremamente surpreendentes e chocantes para os homens e as mulheres a quem elas foram dirigidas. É como se nosso Senhor houvesse dito: não imagine que vim facilitar as coisas, tornando menos severas as exigências da lei. Bem pelo contrário. Estou aqui para dizer a vocês que, a menos que a retidão de vocês exceda em muito a dos escribas e fariseus, não há esperança alguma de que vocês possam entrar no reino dos céus, nem mesmo como o menor de seus cidadãos. Ora, que significam essas palavras? Precisamos lembrar que os escribas e os fariseus, de muitas maneiras, eram os elementos mais destacados da nação judaica. Os escribas eram homens que passavam a vida ensinando e expondo a lei. Eram as grandes autoridades sobre assuntos da lei de Deus. Dedicavam toda a sua vida ao estudo e à prática da lei. Mais do que qualquer outro grupo de pessoas, portanto, eles podiam reivindicar a posição de estarem bem envolvidos na lei. Também eram homens que constantemente preparavam cópias da lei, exercendo o máximo cuidado nesse trabalho. A vida deles era gasta inteiramente em torno da lei e, por esse motivo, todos lhes davam grande atenção.
Os fariseus, por sua vez, eram os homens que se tinham notabilizado por sua pretensa piedade. O próprio vocábulo fariseu significa separatista. Eram indivíduos que se separavam dos outros, e assim faziam por terem formulado um código sobre os atos cerimoniais vinculados à lei, um código ainda mais rígido do que a própria lei de Moisés. Eles haviam criado regras e regulamentos atinentes à vida e à conduta que, quanto à sua severidade, ultrapassavam a qualquer coisa ordenada pelas Escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, no quadro verbal traçado por Nosso Senhor sobre o fariseu e o publicano que tinham ido orar no templo, o fariseu dissera que costumava jejuar 2 vezes por semana. Ora, em todas as páginas da Antiga Aliança não há nenhuma determinação que os homens jejuem 2 vezes por semana. De fato, o Antigo Testamento recomendava apenas um jejum anual. Gradualmente, porém, aqueles religiosos haviam elaborado seu próprio sistema, chegando ao extremo em que agora exortavam e ordenavam ao povo que jejuasse 2 vezes por semana, ao invés de apenas 1 vez por ano. Foi por meio de medidas dessa ordem que eles acabaram formulando seu código extremamente severo de moral e conduta. E, em resultado disso, todo o povo pensava que os escribas e os fariseus eram os grandes paradigmas da virtude. O homem comum refletia para si mesmo: "Ah, não tenho a menor esperança de algum dia chegar a ser tão bom quanto os escribas e os fariseus. Eles são simplesmente extraordinários. Vivem apenas para serem santos e consagrados. Essa é a profissão deles. Vivem somente para cumprir seu objetivo e alvo religioso, moral e espiritual." Porém, eis que Nosso Senhor aparece e anuncia aos seus ouvintes que, a menos que a justiça deles ultrapassasse em muito a dos escribas e fariseus, sob hipótese nenhuma poderiam entrar no reino dos céus. Por conseguinte, encontramos aqui uma das questões mais vitais que poderíamos chegar a considerar. Qual é o nosso conceito a respeito da santidade e da santificação? Que ideia fazemos do homem religioso? Que pensamos sobre como deve ser um crente? Nosso Senhor estabelece aqui a questão como um postulado, asseverando que a retidão do crente, e mesmo do menor de todos os crentes, deve exceder a dos escribas e fariseus. Por conseguinte, examinemos a nossa própria profissão de fé cristã, à luz dessa análise feita por Jesus Cristo. Você já deve ter perguntado por muitas vezes por qual razão, nos 4 evangelhos, tão grande espaço é dedicado àquilo que o Senhor tinha a dizer sobre os escribas e fariseus. Para todos os efeitos práticos, ele se referia a eles incessantemente, abordando diversas particularidades deles. Isso não acontecia somente porque costumavam criticá-lo. A razão principal era que ele sabia que o povo comum dependia tanto dos escribas e fariseus, bem como dos seus ensinamentos. Em certo sentido, o que Nosso Senhor mais precisava fazer era demonstrar quão vazio e oco era o ensino daqueles homens, para então poder apresentar ao povo a doutrina verdadeira. Isso é o que Nosso Senhor faz através dessas palavras. Cumpre-nos, portanto, dar uma espiada na religião praticada pelos fariseus a fim de detectarmos os seus defeitos, a fim de verificarmos o que ela exigia dos homens. Uma das maneiras mais convenientes de fazermos isso consiste em examinarmos aquele quadro verbal traçado pelo próprio Senhor Jesus Cristo acerca do fariseu e do publicano que foram ao templo a fim de orar. Conforme você deve estar lembrado, o fariseu postou-se de pé, em lugar proeminente, de onde se pôs a agradecer a Deus por não ser igual aos demais homens, especialmente por não ser igual ao publicano. Em seguida, o fariseu começou a alegar certas coisas sobre si mesmo. Ele não era um extorsionário, um injusto, um adúltero, e muito menos era como aquele publicano. Ora, essas declarações concordavam com a realidade dos fatos. Nosso Senhor aceitou-as, e esse foi o motivo pelo qual ele as reiterou. Os fariseus tinham sua característica modalidade de justiça externa. Jejuavam 2 vezes a cada semana, conforme já mencionei. E, além disso, pagavam a Deus e à sua causa o dízimo de tudo quanto possuíam.
Davam o dízimo de tudo quanto tinham, incluindo suas ervas úteis, como a hortelã, o endro e o cominho. Em adição a isso, eram indivíduos altamente religiosos, extremamente meticulosos na observância de certos ritos e cerimônias religiosas. Tudo isso era real no tocante aos fariseus. Eles não somente assim diziam, mas também agiam desse modo. Não obstante, nenhum de nós pode ler qualquer dos 4 evangelhos, mesmo corriqueiramente, sem notar que coisa alguma provocava tanto a indignação de nosso bendito Senhor, como aquela espécie de religiosidade dos escribas e fariseus. Consideremos Mateus 23, com suas tremendas denúncias contra os escribas e fariseus, denúncias vazadas na forma de ais. E ali veremos a essência mesma das acusações revelatórias de nosso Senhor contra aquela gente, bem como a essência da crítica justa que ele fazia acerca de toda a atitude deles para com Deus e para com a religião. Foi em face de todas essas razões que ele disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É necessário tomarmos consciência de que essa é uma das mais sérias e importantes questões que podemos considerar juntos. Há uma real e terrível possibilidade de nos deixemos enganar e iludir. Os fariseus e escribas foram denunciados por nosso Senhor como indivíduos hipócritas. Sim, mas eram hipócritas inconscientes. Não notavam sua hipocrisia e imaginavam que tudo ia bem com eles. Todavia, ninguém pode ler as Escrituras sem ser constantemente relembrado desse terrível perigo. A possibilidade de dependermos de coisas distorcidas, de descansarmos sobre coisas que apenas dizem respeito à verdadeira adoração, ao invés de assumirmos a posição de adoradores autênticos. De passagem, desejo lembrar-lhes ternamente que aqueles dentre nós que não somente se afirmam evangélicos, mas que também se ufanam de ser chamados tais, facilmente podem tornar-se culpados dessas atitudes. Por conseguinte, sigamos de perto a análise feita por Jesus acerca da religião dos fariseus e escribas. Tenho procurado extrair certos princípios básicos, os quais expresso aqui desta forma. O primeiro e, em certo sentido, a acusação fundamental contra aqueles homens religiosos é que a religiosidade deles era inteiramente externa e formal, ao invés de ser uma religião do coração. Certo dia, o Senhor volveu-se para eles e declarou: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16:15. Ora, consideremos que todas as acusações feitas por nosso Senhor a respeito dos fariseus eram condenações judiciais. Não há contradição alguma entre o amor de Deus e a ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo vivia tão pleno de amor que jamais se queixou de coisa alguma feita contra ele mesmo. No entanto, denunciava judicialmente aos que concebiam erroneamente a Deus e a religião. Isso, todavia, não envolvia qualquer contradição em seu caráter. A santidade e o amor precisam caminhar juntos, e uma das características do amor santo consiste em desmascarar o que é falso e espúrio e denunciar o que pertence à hipocrisia. De outra feita, nosso Senhor disse algo parecido com isso aos fariseus. Alguns tinham ficado bastante surpresos diante dos atos dos discípulos de Jesus, que haviam acabado de chegar do mercado e, ato contínuo, reclinaram-se à mesa e começaram a comer, sem que primeiramente tivessem lavado as mãos. E Jesus comentou mais ou menos como segue: ah, quão cuidadosamente vocês, fariseus, agem quanto à parte externa, mas quão negligentes são quando se trata do lado interno das coisas. Não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas aquilo que lhe sai de dentro. O que importa é o coração, porque é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, mentiras e todas essas coisas más. E você deve estar lembrado do que diz o registro sagrado. Mais adiante, em Mateus 23, onde nosso Senhor chegou a afirmar que os fariseus eram semelhantes a sepulcros caiados. Pelo lado de fora, tudo parecia estar bem.
Mas olhe do lado de dentro. É possível que nos mostremos altamente regulares em nossa frequência à casa de Deus, mas apesar disso, sermos invejosos e despeitados com os outros. Era isso que nosso Senhor denunciava no caso dos fariseus. E a menos que a nossa justiça exceda em muito a essas exigências religiosas, meramente externas, jamais pertenceremos ao reino de Deus. O reino de Deus envolve diretamente o coração. Não consiste meramente em atos externos, porque o fator que realmente importa é aquilo que eu sou por dentro. Um homem disse, de certa feita, que a melhor definição de religião é esta. Religião é aquilo que um homem faz com a sua própria solidão. Em outras palavras, se você quiser saber o que realmente é, poderá encontrar resposta quando estiver sozinho com seus pensamentos, desejos e imaginações. O que conta é aquilo que pensamos de nós mesmos. Quão cuidadosos nos mostramos naquilo que dizemos aos outros. Porém, que pensamos de nós mesmos? O que um homem faz quando está sozinho, isso é o que tem real importância. As coisas que se agitam em nosso interior, que estão ocultas do mundo externo porque temos vergonha delas, essas são as coisas que, em última análise, proclamam o que somos. A segunda acusação feita por nosso Senhor contra os escribas e fariseus é que eles, obviamente, preocupavam-se mais com os aspectos cerimoniais do que com as realidades morais. E isso, como é natural, sempre será um corolário daquela primeira acusação. Aquela gente mostrava-se cuidadosa quanto às coisas externas. Eram extremamente minuciosos no tocante ao lavar as mãos ou às cerimônias da lei. Não obstante, não demonstravam cuidado algum no caso da porção moral da lei. Precisarei ainda lembrar-lhes de que isso continua sendo um terrível perigo até hoje? Existe certa forma de religiosidade, e infelizmente parece que se vai tornando mais e mais comum, que não hesita em ensinar que, contando que se vá à casa de Deus domingo de manhã, não importa muito o que se fizer durante o restante do dia. Todavia, não estou pensando somente sobre aqueles que dizem que tudo o de que necessitamos é de participar da ceia do Senhor pela manhã e então estaremos livres para observar o domingo como bem entendermos. E tenho indagado de mim mesmo se isso, de fato, nos pode satisfazer a consciência. Ao que me parece, manifesta-se crescentemente entre nós aquela tendência que nos leva a pensar: naturalmente, o que interessa é o culto matutino. Preciso de ensino e instrução. Porém, o culto vespertino é inteiramente dedicado à evangelização, por isso passarei o resto do dia lendo e pondo em dia a minha correspondência. Assevero que isso equivale a nos tornarmos culpados do erro dos fariseus. O dia do Senhor é um dia que deve ser dedicado ao Senhor, tanto quanto possível. Deveríamos esforçar-nos por deixar de lado ao máximo de nossa capacidade todas as demais atividades, a fim de que nesse dia Deus seja honrado e glorificado, a fim de que a sua causa floresça e prospere. Os fariseus sentiam-se perfeitamente satisfeitos por estarem cumprindo os seus deveres externos. Sim, já tinham estado presentes ao culto, e, para eles, isso lhes bastava. Uma outra característica religiosa dos fariseus é que a devoção deles consistia em regras e normas ditadas por homens, com base em certas concessões que eles tinham feito uns aos outros, mas que, na realidade, violavam a lei que pretendiam estar observando. Alguns deles chegavam a tornar-se faltosos em seus deveres filiais. Esses, pois, diziam: ora, consagrei esta quantia em dinheiro ao Senhor. Portanto, não posso entregá-la para cuidar de meus pais e ajudá-los em suas necessidades. Mas, em sua reprimenda, nosso Senhor, como que lhes disse: hipócritas, essa é a jeitosa maneira de que vocês têm para tentar escapar das exigências da lei, as quais ensinas que o homem deve honrar pai e mãe. Sim, os fariseus atuavam de conformidade com as suas próprias tradições. E a maioria dessas regras tradicionais nada mais era do que muito astutas e sutis maneiras de se evadirem dos mandamentos da lei.
Evitavam as citadas exigências, dizendo que faziam de um modo especial o que lhes fora determinado, o que quer dizer que, na realidade, não obedeciam coisa nenhuma à lei. Penso que todos temos conhecimento de ocorrências dessa natureza. Nós, os protestantes, criticamos acerbamente aos católicos romanos, sobretudo seus mestres da época da Idade Média, que se tornaram conhecidos como casuístas. Esses homens eram hábeis no estabelecimento de distinções sutis e injustificáveis, especialmente no tocante às questões da consciência e do comportamento. Com frequência, pareciam capazes de conciliar entre si coisas que pareciam irremediavelmente contraditórias. Provavelmente, você já observou esse fenômeno nas páginas dos jornais. Um indivíduo católico romano que diz não acreditar no divórcio consegue divorciar-se de sua esposa. Como ele conseguiu isso? O mais certo é que tudo tenha sido feito através de uma manobra casuísta, alguma espécie de explicação em forma escrita, que parece ser capaz de satisfazer a letra da lei. Novamente, entretanto, não estou interessado meramente em denunciar essa modalidade de religiosidade tipicamente católica romana. Deus sabe que todos somos muito habilidosos nessas manobras. Todos somos capazes de racionalizar os nossos próprios pecados, justificando-os, assim por meio de alguma explicação capciosa, desculpando-nos das coisas que fazemos ou que omitimos. Essa era a atitude típica dos fariseus. A acusação seguinte de Nosso Senhor contra os fariseus, entretanto, é que eles só se interessavam por eles mesmos e por sua própria forma de justiça, conforme facilmente se percebia. E o resultado disso é que, quase invariavelmente, eles viviam satisfeitos com eles próprios. Em outras palavras, o objetivo final dos fariseus não era o de glorificarem a Deus, mas a si mesmos. Quando executavam as normas de sua religião, na realidade só estavam pensando em si mesmos e no cumprimento dos seus deveres religiosos, e não na glória e honra de Deus. Nosso Senhor demonstrou em sua história ilustrativa do fariseu e do publicano que tinham ido orar no templo, que o fariseu fizera e dissera tudo isso sem ter realmente prestado adoração alguma a Deus. Dizia ele: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Lucas 18:11. Tais palavras constituíam um insulto a Deus. Nelas não havia qualquer sinal de adoração a Deus. Aquele homem vivia cheio de suas próprias atividades, de sua própria vida religiosa e do que ele vivia fazendo. Como é lógico, quando alguém se põe em tal atitude e segue os seus próprios padrões, também seleciona as coisas que pensa que devem ser feitas. E ao assim amoldar-se a sua lista particular de deveres, sente-se perfeitamente satisfeito. Ora, os fariseus eram indivíduos satisfeitos com eles mesmos, concentrando-se em suas próprias realizações, nunca no relacionamento com Deus. Pergunto-se às vezes, não nos fazemos culpados de idêntica atitude? Não é esse um dos pecados permanentes daqueles que a si mesmos se intitulam evangélicos? Vemos outras pessoas, obviamente, negando a fé e vivendo na impiedade. Quão fácil é ficarmos satisfeitos conosco porque somos melhores do que outras pessoas. E então pensarmos: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, principalmente como aquele modernista ali. A nossa grande dificuldade é que nunca olhamos para nós mesmos conforme somos vistos por Deus. Jamais nos lembramos do caráter, da pessoa e da natureza de Deus. A nossa religião consiste em certo número de coisas que havíamos resolvido pôr em execução, e então, tendo feito isso, pensamos que está tudo muito bem. Por certo, entre nós, manifesta-se abundantemente a presunção, a lisonja prestada a nós mesmos e a autossatisfação. Por sua vez, isso leva-nos a considerar a lamentável e trágica atitude dos fariseus para com seus semelhantes. A condenação mais severa contra os fariseus é que, em sua vida diária, exibiam total ausência daquelas atitudes delineadas nas bem-aventuranças. Essa é a mais notável diferença entre os fariseus e os crentes no Senhor Jesus. O crente é uma pessoa na vida de quem são
exemplificadas as bem-aventuranças. O crente é humilde de espírito, é manso, é misericordioso. Ele não fica satisfeito consigo quando terminou de cumprir algum dever. Não, pois tem fome e sede de justiça. Anela por ser alguém parecido com Cristo. Dentro dele agita-se uma profunda falta de satisfação consigo mesmo. Esse é o teste através do qual deveríamos provar-nos a nós mesmos. Em última análise, nosso Senhor condenou os fariseus por haverem fracassado completamente na observância da lei. Os fariseus, disse o Senhor, pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas esquecem-se e ignoram as questões mais graves da lei, que são o amor a Deus e o amor ao próximo. Contudo, esse amor a Deus e ao próximo é o centro da religião, o propósito mesmo da nossa adoração. Posso lembrá-lo que aquilo que Deus requer de nós é que o amemos de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de toda a mente, e também que amemos o próximo como a nós mesmos. O fato que alguém está pagando devidamente o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que está praticando essa observância até aos mínimos detalhes, não significa necessariamente que seja uma pessoa santificada. A prova da nossa santidade é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa atitude para com Ele, é o nosso amor a Ele. Como você se sairia em um teste dessa natureza? Ser santo não envolve apenas o evitar determinadas coisas, e nem mesmo não pensar sobre certas coisas, mas envolve a atitude final do coração do homem para com aquele Deus amoroso e santo, e, em segundo lugar, a atitude do homem para com os seus semelhantes, homens ou mulheres. A grande falha dos fariseus é que eles se interessavam pelos detalhes, e não pelos princípios básicos. Estavam mais interessados nas ações do que nos motivos. Estavam mais interessados em fazer do que em ser. O resto do Sermão do Monte é uma exposição desse fato. Nosso Senhor, como que disse para os seus ouvintes, vocês sentem-se satisfeitos com vocês mesmos, por não estarem cometendo adultério. No entanto, se ao menos um homem olhar para uma mulher com concupiscência nos olhos, isso já é adultério. Sim, o que importa é o princípio básico e não apenas alguns atos isolados. O que importa é aquilo que pensamos e desejamos, é o estado de nossos corações. Ninguém se torna crente somente porque se refreia de determinados atos ou porque realiza outros. Pois o crente é uma pessoa cujo desejo supremo é conhecer melhor a Deus, é amá-lo mais verdadeiramente. Não se trata de uma tarefa meramente temporária. Se me for permitido expressar a questão nesses termos, não se obtém esse propósito mediante a observância religiosa de uma parcela do dia de domingo, porquanto a santificação demanda todo o nosso tempo e toda a nossa atenção. Quando lemos a vida dos grandes homens de Deus, descobrimos que esse é um grande princípio básico que sempre vem à tona. Desejo agora formular aquela pergunta que, muito provavelmente, ressurge com insistência na sua mente, por esta altura da exposição. No que consiste o ensino de Nosso Senhor? Ele está ensinando a salvação pelas obras? Porventura, diz ele que é mister termos uma vida melhor que a dos fariseus se quisermos participar do reino dos céus? É evidente que não, porquanto não há justo, nem sequer um. Romanos 3, verso 10. A lei que foi dada por Deus a Moisés condena o mundo inteiro, para que se cale toda a boca, a fim de que todo mundo seja culpável perante Deus. Porquanto todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 19 e 23. Nosso Senhor não veio a este mundo a fim de ensinar-nos justificação ou salvação através de obras humanas. Mas o pensamento oposto contesta dizendo, pois bem, não ensina Cristo que a salvação nos é outorgada exclusivamente por meio da justiça dele? E isso, por sua vez, não quer dizer que não importa o que venhamos a fazer? Cristo já fez tudo, e por essa razão, nós nada temos para fazer. Ora, isso exprime o outro extremo, o outro erro. Todavia, conforme tem argumentado, é impossível fazer-se a exposição deste versículo de acordo com esses moldes por causa daquele pequeno vocábulo. Por quê?
que se lê logo no começo do versículo 20. Essa palavra faz a ligação com o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Cristo salienta aqui a concretização da lei na prática. Esse é o propósito inteiro do parágrafo. Tal propósito não consiste em facilitar-nos a tarefa e capacitar-nos a dizer: Cristo já fez tudo por mim, o que significa que não interessa o que eu venha a fazer. Em nossa insensatez, sempre tendemos por considerar certas coisas como antíteses uma da outra, quando, na realidade, elas são apenas mutuamente complementares. Mas nosso Senhor ensina que a prova de que verdadeiramente já recebemos da graça divina em Cristo Jesus é que estamos vivendo no caminho da retidão. Naturalmente, você deve reconhecer aquele velho argumento acerca da fé e das obras. Alguns dizem que a fé é que se reveste de toda a importância, mas outros dizem que as obras é que são importantes. Porém, a Bíblia ensina que ambos esses pontos de vista estão equivocados, pois a verdadeira marca de um crente é que ele esteja demonstrando a sua fé mediante as boas obras. Mas agora, para que você não imagine que isso corresponde à minha doutrina, quero citar o apóstolo Paulo, o qual, mais do que qualquer outro dos apóstolos, foi o arauto da fé e da graça. Disse ele: Não vos enganeis, referindo-se não ao mundo, mas aos membros da igreja de Corinto, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Por assim dizer, o Senhor Jesus indagou: de que adianta alguém dizer, Senhor, Senhor, mas não obedecer aquilo que eu ordeno? Portanto, a menos que a minha vida seja de retidão, terei de ter o cuidado para não afirmar que estou protegido pela graça divina em Cristo Jesus. Pois haver recebido a graça de Deus em Cristo significa não somente que os meus pecados foram perdoados, em face de sua morte no Calvário, em meu lugar, mas também que me foi proporcionada uma nova natureza, uma nova vida. Isso quer dizer que Cristo está sendo formado em mim, que me tornei participante da natureza divina, que as coisas antigas passaram e que tudo se fez novo. Significa que Cristo está habitando em mim e que o Espírito Santo está comigo. O homem que nasceu do alto, que dispõe da natureza divina em seu interior, é o homem justo, cuja justiça excede em muito a dos escribas e fariseus. Tal homem não está mais vivendo para si próprio, visando somente as suas próprias realizações, e nem é mais um indivíduo justo em seu próprio conceito, satisfeito consigo mesmo. Antes, tornou-se pobre de espírito, manso e misericordioso. Alguém que tem fome e sede de justiça, alguém que se tornou um pacificador. O coração desse homem está sendo purificado. Ele ama a Deus, posto que, muito imerecidamente, mas ama a Deus. E o seu anelo é contribuir para a honra e a glória do Senhor. O seu desejo é glorificar a Deus, bem como observar, honrar e cumprir a sua lei. Os mandamentos de Deus para tal homem não são penosos, 1 João 5, verso 3. Pelo contrário, tal homem haverá de querer obedecer aos mesmos, porque os ama. Não se encontra mais em estado de inimizade contra Deus, mas agora percebe a santidade da lei. E coisa alguma pode atraí-lo tanto quanto a prática segundo as normas dessa lei, exemplificando a santidade dela em sua vida diária. Essa é a justiça que ultrapassa em muito a justiça dos escribas e fariseus. Algumas das mais vitais perguntas que podemos fazer, por conseguinte, são estas: você conhece a Deus? Você ama a Deus? Você pode dizer com honestidade que a maior e primeira coisa em sua vida é a glória de Deus e que você quer contribuir para ela com tão intensa disposição que não lhe importa o quanto lhe possa custar? Você sente que isso deve vir em primeiro lugar e não que você pareça melhor do que qualquer outra pessoa, mas antes que você de fato
possa honrar, glorificar e amar aquele Deus que, embora você tenha pecado tão ofensivamente contra ele, enviou seu Filho unigênito até a cruz do Calvário, a fim de morrer por você, tendo em vista que você fosse perdoado e que ele o restaurasse a si mesmo? Que cada um de nós examine a si mesmo quanto a isso.